Este é o canal Torá em Foco. Tenho apresentado aqui alguns materiais fundamentais na vida daqueles que desejam se aprofundar no conhecimento das Escrituras, daqueles que pregam, ensinam, ou seja, no geral, aqueles que amam as Escrituras Sagradas. A teologia é um auxiliador para que você consiga compreender de forma eficaz textos da Bíblia Sagrada. Lembrando que o link do material apresentado estará aqui na descrição do vídeo. O material da Thomas Nelson traz a proposta de te mostrar a arqueologia bíblica no geral. Aqui nós temos um material atualizado de achados arqueológicos bem recentes. Você vai ficar impactado com a qualidade desta obra. Para não perder mais tempo, vamos direto para a mesa. Como já falei antes, a Thomas Nelson tem produzido materiais de excelentíssima qualidade. E o Manual de Arqueologia Bíblica não é diferente. Ele foi escrito pelo Dr. Randall Price com Wayne House. Ele é um guia, livro por livro, de descobertas arqueológicas relacionadas à Bíblia. Capa dura, lógico que todo livro de extrema qualidade, não só no conteúdo, mas também na beleza, no acabamento no geral. A capa dura é bem melhor, né, irmãos? Para ser sincero. E olha a qualidade desta capa aqui. Eu fiquei impressionado com isso. A lombada, uma lombada bem bonita também. No geral, esse livro é uma perfeição. Diga-se de passagem, um livro com um acabamento como este aqui chama muito mais atenção para fazer uma leitura. Aqui na quarta capa temos algumas informações que é bastante interessante para serem lidas. As mais significantes descobertas arqueológicas relacionadas a todos os livros da Bíblia. A quem esse material é direcionado? Olha aqui: leigos, pastores, estudantes, acadêmicos e qualquer um que esteja procurando por um recurso de arqueologia bíblica atual e abrangente. Não precisa procurar mais. Ilustrado com fotos coloridas, gráficos e mapas, esse manual fornece uma riqueza de informações que complementam o contexto histórico da Bíblia. O Manual de Arqueologia Bíblica Thomas Nelson é organizado em 3 seções: Arqueologia e Antigo Testamento, Arqueologia e Período Intertestamentário e Arqueologia e o Novo Testamento. A exposição segue cada livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e analisa as descobertas mais significantes que aprimoram nossa compreensão do texto bíblico. Além disso, o manual inclui uma seção introdutória sobre a área de atuação da arqueologia, destacando os métodos, as práticas e a importância da arqueologia bíblica para os estudos bíblicos. Um glossário robusto, mapas detalhados e uma bibliografia que enriquecem o conteúdo farto e valioso do manual. Uma série de recursos visuais, incluindo fotos aéreas de locais das escavações, artefatos e textos explicativos, permite que os leitores mergulhem no mundo da Bíblia, seus locais antigos e lugares históricos de forma prática e confortável. Abrindo ele aqui, nós já temos uma belíssima folha de rosto, um laranja bem forte, muito lindo mesmo. Eu sou apaixonado pela aparência desses materiais, porque desperta muito mais o meu desejo pela leitura. Temos aqui mais uma folha semelhante à capa, Rio de Janeiro 2020. Aqui nós já temos o sumário, lista de imagens, abreviaturas, prefácio, introdução à arqueologia bíblica, parte 1, Arqueologia e Antigo Testamento, Introdução à Arqueologia e o Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, literatura sapiencial, profetas, descobertas arqueológicas e o Antigo Testamento. Parte 2, Arqueologia e o período intertestamentário, Introdução ao período intertestamentário, Segundo Templo, Zorobabel,
Segundo Templo Herodiano, manuscritos do Mar Morto. Parte 3, Arqueologia e o Novo Testamento. Introdução à Arqueologia e o Novo Testamento, Evangelhos e Atos, Cartas de Paulo, Cartas Gerais e Apocalipse, Descobertas arqueológicas e o Novo Testamento, mapas, glossário, notas, bibliografia, índice das escrituras e textos extrabíblicos, índice remissivo, lista de imagens. Agora, irmãos, olha o tamanho da lista das imagens. Olha como isso aqui é vasto. Dá uma olhada nisso. Tudo isso aqui é a lista das imagens que nós encontramos durante todo esse conteúdo. É muita coisa, mas vocês já viram aqui que é extensivo a lista de imagens, né? Muito grande mesmo. Abreviaturas. Eu estou fascinado com essa folha. Esse papel aqui, irmãos, é aquele papel foto. Um papel muito gostoso. Prefácio. Você está envolvido no estudo da Bíblia e encontra algo no texto que está relacionado com pessoas, lugares ou eventos antigos. Como você pode entender esse contexto remoto? É necessário viajar de volta no tempo e observar o mundo antigo. Ver como eram as cidades em que os personagens bíblicos habitavam e como seu povo vivia. E então entender, através dessa observação, o significado que as pessoas atribuíam à sua religião e a costumes. Em outras palavras, é necessário entender a mensagem bíblica em seu contexto histórico original antes de podermos aplicar suas verdades ao nosso próprio tempo. Se isso for possível, você poderia adicionar um significado mais profundo e uma realidade maior à sua experiência com a Bíblia. Embora não possamos retornar ao passado, ele pode vir até nós. Ele nos está disponível na forma de registros históricos e arqueológicos. O registro histórico consiste em documentos, incluindo a Bíblia, que foram preservados ou recuperados em sociedades modernas a fim de preservar evidências de costumes precedentes. O registro arqueológico contém elementos culturais que foram sedimentados e que já não fazem parte de uma sociedade contemporânea. Mais uma vez, encontrados, fornecem evidências com os registros históricos do passado. A ciência da arqueologia é um meio moderno de revelar o registro perdido no mundo antigo e, para o estudante das Escrituras, o mundo da Bíblia. Embora seu propósito não seja provar ou refutar a historicidade de pessoas e eventos registrados nas Escrituras, pode ajudar imensamente a confirmar a realidade histórica e a exatidão da Bíblia, demonstrando que a fé tem um fundamento com base em fatos. Além disso, serve para ilustrar e iluminar o pano de fundo e o contexto das Escrituras, de modo que o diferente mundo do passado se torne mais compreensível no presente. A arqueologia é tanto uma arte como uma ciência e, portanto, requer interpretação dentro da comunidade cristã. Diferentes posições foram adotadas com respeito à compreensão dos eventos bíblicos, especialmente aqueles que ocorreram no primeiro período histórico. No momento presente, as evidências arqueológicas para o primeiro evento bíblico registrado é escassa ou inatingível e oferece um desafio para os intérpretes que buscam conciliar o relato de Gênesis com evidências históricas da cultura material. No entanto, sabemos muito mais hoje sobre o pano de fundo dos períodos pré-patriarcal e patriarcal do que aqueles que vieram antes de nós. Nossa abordagem nesse manual consiste em apresentar as informações que estão disponíveis no registro arqueológico e deixar que o leitor tire suas próprias conclusões.
Tendo dito isso, estamos convictos de que a evidência arqueológica conhecida até o momento dá suporte para uma interpretação histórica e literal dos eventos bíblicos e espera-se que continue a fazê-lo com futuras escavações. Deve-se notar, entretanto, que embora acreditemos que os resultados da arqueologia devidamente aplicados e interpretados com relação aos textos bíblicos e extrabíblicos possam ser usados no campo da apologética bíblica, deve-se ter cautela quanto às alegações sensacionalistas baseadas em evidências arqueológicas não comprovadas, frequentemente chamadas de pseudo-arqueologia. Tais afirmações aparecem frequentemente na internet ou em tabloides, e às vezes em noticiários nacionais. Mas como em qualquer área da pesquisa, aqueles que são treinados em um campo específico, embora academicamente habilitados, não devem publicar suas conclusões até que tenham feito uma pesquisa meticulosa e a tenha apresentado para avaliação pelos seus pares. Infelizmente, as pessoas crédulas tendem a aceitar inquestionavelmente tais alegações sensacionalistas, sem examinar as qualificações daqueles que as deem necessariamente ser criticadas por essas deficiências, já que a natureza da investigação geralmente está além do seu alcance, mas o resultado é uma deturpação dos fatos e uma deturpação e diminuição da própria verdade da Bíblia. Bom, irmãos, é bem longo aqui. É tipo uma apresentação do que essa obra vai tratar. Aqui já temos introdução à arqueologia bíblica, continuando a falar sobre o material. É bom que você leia tudo isso aqui. Arqueologia bíblica hoje, minimalistas e maximalistas, abreviação antes de Cristo, DC e AD, as limitações da arqueologia, metodologia para o uso arqueológico no ensino bíblico, a pedra Roseta, chave para decifrar os hieróglifos egípcios. E aqui a informação sobre esta pedra Roseta. É esta bendita aqui, olha. Olha a quantidade de informações arqueológicas. Isso aqui, irmãos, para quem prega e ensina, é algo fantástico, enriquecedor para um sermão. E aqueles que ouvem, sem dúvida, serão abençoados com o nível de informação passada através de quem possui um material como esse e se preocupa em ser excelentes naquilo que foram chamados para fazerem para Deus. Identificação de um sítio arqueológico, escavação de um sítio arqueológico. Aqui nós temos fundamento, trincheira de fundação, solo virgem e mais algumas informações. Aqui nós temos representação do querubim no Antigo Oriente Médio. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Placas de Tecarrota, da Idade do Ferro, representação grifos, figura de querubins de Israel. Aqui nós temos a figura de querubins, olha só. Se você vê bem, são imagens de querubins aqui nesta foto. Esse livro ainda traz um fitilho que, para mim, irmãos, isso aqui é a demonstração máxima do capricho que eles tiveram com esse material. Eu separei algo aqui que, para mim, é algo revelador. Vocês lembram quando o Eterno endurece o coração do faraó para que o faraó não deixe o povo sair do Egito? Por pelo menos 15 vezes essa expressão aparece no livro de Êxodo, capítulo de número 4. A resposta está aqui, dentro da história e da cultura dos egípcios. Contexto egípcio para o motivo do endurecimento do coração. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir.
Porque Deus disse a Moisés que endureceria o coração do faraó mesmo antes de ele ouvir o pedido de Moisés. Assim como, aí aqui vai dar todas as referências. Também é verdade que o faraó endureceu seu próprio coração, mais referências. Mas essa intenção divina ainda precisa ser entendida. A resposta pode ser encontrada nos dados arqueológicos que contêm a perspectiva teológica do Império Novo, de modo que o endurecimento divino pode ter sido empregado para fins polêmicos à luz de um ato similar da teologia egípcia sobre a vida após a morte. Era uma prática normal entre os egípcios até o tempo dos romanos, a reivindicação de honras divinas para si mesmos. Uma paranoia divinização era atribuída a reis egípcios na 18ª dinastia e particularmente ao faraó Tutmosis III do século XIV. O faraó era considerado uma encarnação do deus Sol, que era o deus Ra, e de Horus e Osíris, os três mais importantes deuses no Egito. Ele era a encarnação do deus Horus durante a vida, a encarnação do deus Osíris na vida após a morte, e era chamado filho de Ra e o deus do céu. Com esse status teológico, um faraó era visto como o deus principal no mundo, e por conseguinte, a palavra do faraó era considerada uma força criativa. A palavra de um Deus que controlava a história bem como os elementos naturais e não poderia ser revertida ou anulada. Devido a esse entendimento, o endurecimento por Deus da disposição do faraó e finalmente fazê-lo curvar-se à vontade divina foi uma demonstração do poder soberano sobre o panteão egípcio, um poder que o faraó incorporava na teologia do Egito. No entanto, descobertas arqueológicas no Egito forneceram uma visão adicional sobre por que Deus escolheu endurecer o coração do faraó. Presta atenção aqui, irmãos, para que vocês possam entender o texto da forma correta. O texto funerário, conhecido como Livro dos Mortos, revela a teologia egípcia do antigo culto da morte. Depois que os mortos eram embalsamados e sepultados, eles teriam de enfrentar um julgamento em sua vida após a morte. Esse julgamento era um assunto frequente para a arte funerária, especialmente em papiros e caixões. Um detalhe pintado dessa cena pode ser visto no sarcófago da 21ª dinastia do faraó Tar-na-Ketenatar, de 1075 a 945 a.C., bem como na forma de mural no pergaminho do livro egípcio dos mortos. A cena da passagem do coração descreve uma sala de julgamento onde a culpa ou a inocência do indivíduo morto seria determinada. No centro da cena, há uma balança segurando um coração do morto, representado em um vaso canópico. Os egípcios consideravam o coração a sede do intelecto e da emoção, e fundamental para o renascimento na vida após a morte. O coração era pesado, tendo como referência o padrão da verdade representado pelo símbolo hieroglífico de uma pena, representando Maat, a deusa da verdade. Supervisionando o julgamento estava Osíris, deus do submundo com sua cabeça de chacal, enquanto o escriba, Anubis, registrava o processo judicial. Se fosse julgado culpado, o destino do transgressor era a destruição, retratada pelo demônio Amit, que ficava atrás de Anubis, esperando para devorar o infrator e acabar com a sua esperança de vida após a morte. No entanto, se o falecido fosse julgado sem culpa, ele recebia a vida eterna, bem como uma recompensa para enfrentar esse julgamento. O morto tinha que declarar com sucesso sua inocência na forma de 42 confissões negativas. Contudo, um coração
sobrecarregado pelo conjunto de pecados cometidos durante a vida, seria mais pesado do que um coração sereno, e quando pesado na balança, em uma escala contra a pena da verdade, da deusa Mate, poderia a balança, revelando que a confissão negativa seria falsa. Isso resulta na alma sendo tragada pelo Amit. A alma devorada era então condenada a uma existência contínua, privada de todos os confortos e da companhia de entes queridos e atormentadas pela luta perpétua com os deuses e sacerdotes. Para evitar essa ameaça potencial na vida depois da morte, os egípcios desenvolveram uma fórmula para que o coração não contradissesse uma confissão negativa. Com esse propósito, era crucial que o coração permanecesse com o corpo durante o processo de mumificação, de modo que ele estivesse presente durante o julgamento. Um escravelho em forma de coração, contendo um encantamento, Magia 30b do Livro da Ressurreição, ordenando que o órgão não testemunhasse contra o depoimento do falecido diante de Osíris. Em alguns escaravelhos em forma de coração, no Império Novo, uma cabeça humana era submetida de um besouro, mostrando o papel desse escravelho em relação ao falecido. A fórmula mágica dizia em parte: não me contradiga perante o juiz, não haja contra mim perante os deuses, não faça meu nome cheirar mal diante dos deuses que fizeram a humanidade. Através do encantamento ali inscritos, o caráter de pedra do escaravelho era transferido para o coração de carne, tornando-o duro e, portanto, incapaz de falar. Esses amuletos de proteção eram geralmente envolvidos com a múmia ou colocados dentro da cavidade torácica, um fato revelado por raio-x de múmias egípcias. O ato de endurecimento do coração intervia a função natural do coração não endurecido e resultava em salvação, uma vida que o indivíduo estaria então declarando sem pecado por meio do silêncio. Os egípcios se sentiam tão confiantes nessa técnica preventiva que o resultado negativo da passagem do coração nunca era representado, mas apenas o falecido sendo recebido positivamente por Osíris e apresentado como oferendas. A ação de Deus endurecendo o coração do faraó era um ato polêmico contra o faraó considerado um deus no Egito. Assim como as 10 pragas o foram contra vários deuses do panteão egípcio, porque o faraó representava a salvação de todo o Egito. O endurecimento do coração do faraó, ocasionado por Deus, inverteu essa crença, resultando em destruição. A incapacidade do faraó em reagir naturalmente e assim deter as pragas devidamente ordenadas resultou não apenas na sua destruição, mas na destruição do Egito. Portanto, a arqueologia fornece uma nova visão sobre um conceito teológico difícil, dando-nos o contexto e a configuração apropriados sobre as crenças egípcias. E aqui está, irmãos, a foto que retrata exatamente essa teologia egípcia. Aqui nós vemos todo o retrato que foi descrito aqui. Temos Osíris, as balanças, e aqui vocês podem conferir toda essa narrativa. Nós temos a passagem do coração, papiro do livro egípcio dos mortos, Museu Egípcio em Berlim. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. O entendimento sobre a passagem de Deus ter endurecido o coração do faraó nunca mais será o mesmo para você quando se deparar com esse texto. Porém, você precisa adquirir este material. E aqui nós já entramos na parte 2, arqueologia e o período intertestamentário. Mais uma foto belíssima, como vocês podem ver aqui. Introdução ao período intertestamentário. Aqui nós vamos ter informações detalhadas sobre essa época. Olha só.
Papiro Fold 266, século II a.C., o mais antigo fragmento da Septuaginta, mostrando Deuteronômio 18, 3 e 6. Uma réplica. Tá aqui, ó. Segundo templo de Zorobabel, o projeto do segundo templo de Zorobabel. E aqui temos a vista aérea das ruínas do templo samaritano sob a igreja de Teodoro no Monte Gerizim. Tá aqui, irmãos, olha. A qualidade é impressionante das fotos. Impressionante mesmo. Parabéns a Thomas Nelson por esse material. Evidências arqueológicas, muito rico. Segundo templo herodiano, aqui está a imagem do segundo templo. Como você não ser profundo nas escrituras com materiais tão ricos como este? A teologia, nos tempos atuais, tem nos fornecido materiais que nós podemos dizer que a nossa geração tem sido abençoada, porque a geração dos nossos avós, por exemplo, não possuíam materiais como esse para dar uma elucidação tão clara acerca das escrituras. Evidências de estruturas relacionadas ao templo, aqui está mais fotos. Manuscritos do Mar Morto, aqui nós vamos ter referência a todos os manuscritos, Torá, profetas, escritos, literatura judaica, apócrifo, pseudoepígrafos, mais de 400 manuscritos, textos sectários, mais de 200 manuscritos, livros bíblicos, mais de 200 manuscritos. É muita coisa, irmãos. Deixa eu saltar logo, porque eu vou querer mostrar tudo para vocês e não vai ter como, porque o vídeo já ficou muito longo. Só vocês adquirindo para vocês poderem terem uma noção. Aqui entramos na parte 3, Arqueologia e o Novo Testamento. Já vamos falar dos Evangelhos, livro de Atos, as cartas paulinas, pastorais e o Apocalipse. Introdução à Arqueologia e o Novo Testamento. Informações exaustivas, como vocês podem ver. Não são informações básicas, tá bom? São exaustivas. Olha só para isso aqui. Evangelho e Atos, Evangelho de Mateus. Aí aqui nós temos mais referências à arqueologia encontrada no Evangelho de Mateus. Piso de mosaico com o acrônimo ICHTHUS na igreja de Navidade. Vista aérea da Praça da Manjedoura e da Igreja da Navidade. Local tradicional da manjedoura dentro da gruta ladeada pela estrela de prata de Belém. E mais informações e mais fotos. Muita coisa, irmãos. A beleza das fotos nesse papel foto é o que deixa essa obra fascinante. Isso aqui, irmãos, é um material de apoio. Você vai ler as escrituras e, dependendo do livro que você esteja lendo, da carta que você esteja lendo, você consulta esse material. Mas há também aqueles que se utilizam desse material para lê-lo de capa a capa. Acho que seja algo incomum, porque com material como esse aqui, você pode sim lê-lo de capa a capa. Mundo Antigo, Bronze Primitivo, aqui já entramos nas categorias dos mapas. Mapas e mais mapas. A quantidade de mapas aqui para você ter uma noção da geografia do mundo antigo é absurda, é muito grande, é muito amplo. Chegamos no glossário. Aqui no glossário vamos ter algumas palavras para você conseguir entendê-las melhor. Notas, bibliografia. Bom, temos aqui ao todo um total de 516 páginas desta belíssima obra, irmãos. Que se você é um apaixonado pela Bíblia Sagrada e deseja ter um entendimento correto dos textos bíblicos de forma mais aprofundada, você não pode deixar de adquirir esta obra. Lembrando que o link para a aquisição está aqui na descrição desse vídeo. Adquirindo pelo nosso link,
você estará sendo abençoado e, em contrapartida, abençoando também o nosso canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve-se aqui embaixo, compartilha o nosso conteúdo e espero você no nosso próximo vídeo.